Diga, dos escolhidos estarei. Dos escolhidos eu estarei. Com toda a certeza. Com toda a certeza. E a Jesus, Jesus, o meu rei. diga, face a face eu verei. Face a face eu verei. Então diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, diga louvado, exaltado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece todo louvor e toda glória, amém, amém, meus irmãos? Graça e paz a todos, amém, irmãos? Quem crê que Jesus vem, diga eu. Então aplaude Jesus mais forte e vamos louvar a Ele, amém? Amém, glória a Deus. Ele voltará Para a sua igreja. Pra sua igreja Arrebatar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. Vai, diga aqui na multidão dos escolhidos. Diga, dos escolhidos eu estarei. Dos escolhidos Eu estarei com toda a certeza. com toda a certeza. E a Jesus meu rei. face a face eu verei. Face a face eu Verei. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Toda a glória ao nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Nós estamos aqui no estudo do domingo do acender da fé. Qual o propósito aqui, pastor? O propósito, meus irmãos, aqui é buscarmos manter uma fé acesa. Se a fé estava meio apagada, que essa fé hoje venha se acender. E que cada domingo, irmãos, a nossa fé venha acender cada vez mais, amém? Nós marcamos um propósito com 9 domingos, mas eu creio que talvez seja até bom fazer um pouco mais, né, irmãos? Estudar, porque a nossa fé tem que acender para Deus operar, tá bom, meus irmãos? E falando de salvação também, ele disse que quando ele vier, porventura achará fé na terra, quer dizer que Jesus também está preocupado com a fé. Naquele tempo, ele já estava preocupado com a fé daquele povo, né? Ele já estava com uma preocupação. Quando eu vier, será que eu vou encontrar um povo com fé ainda? Quer dizer, saber que alguém vai encontrar. Agora, será que ele vai encontrar todos aqui na fé? Porque Deus quer encontrar todo mundo na fé, irmão. Diga amém. Os obreiros vão passar então a lição número 4. Vamos estudar aqui a lição número 4. Quem tem a Bíblia, abra sua Bíblia no Salmos 32. Amém. Vamos lá, se você tem a sua Bíblia, abra no Salmos 32, versículo 3, pessoal. Amém. Esse é o nosso versículo base para a nossa mensagem de hoje. Amém. Salmos 32, versículo 3. Amém. E aqui vamos estudar a palavra de Deus. Salmos 32, verso de número 3. Amém? Glória a Deus. Quem mais falta receber a lição? Essa é a lição 4 do nosso estudo, meus irmãos. Estudo domingo do acender da fé. Lição número 4. E a partir do versículo 3 do Salmos 32, verso 3, diz: enquanto me calei, envelheceram o quê? Os meus ossos, né? Pelo meu bramido em todo dia. Amém? Então aqui o salmista está falando de confissão, né? Ele se calou. Ele precisava fazer uma confissão e ele estava se calando. E isso não fez bem para ele, irmãos. E é sobre isso nós vamos falar hoje. Amém? Hoje vamos falar sobre, vamos para o tema aqui no nosso estudo. Confissão é o caminho para uma fé sempre o quê? Sempre acesa. E quando ele fala envelhecidos, os ossos, ele está falando de ter enfraquecido. Os ossos dele começaram a enfraquecer. Ele sentiu até os ossos mais fracos quando ele se calou. Amém? Então quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração e vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E eu quero pedir que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, para que a fé acenda, que a nossa fé venha acender, que a nossa fé venha, meu Deus, aquecer, despertar, enfim, que a gente possa, meu Pai, através dessa mensagem, chegarmos, meu Deus, ao propósito principal que é agradar ao Senhor. Então fale conosco com essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus, e que a nossa fé se acenda para a glória de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom,
Indo então, meus irmãos, para o primeiro parágrafo, diz assim, ó. Na lição de hoje, estudaremos um tema que aparentemente parece o quê? Desconexo com o assunto, o quê, irmãos? Com o assunto fé. Parece desconexo, né? Mas o que tem a ver? Confissão e fé, mas você vai ver que tem tudo a ver. Continua. Porém, já adianto que não tem nada desconexo, irmãos. Confissão e fé andam junto. Continua. Pois o próprio salmista afirma que enquanto ele se calou, até os ossos dele ficaram o quê, irmãos? Envelhecidos. Salmos 32, 3, que a gente acabou de ler, mas vamos ler de novamente, olha lá, versículo de número 3. Enquanto eu me calei, veja que foi um resultado negativo, né? Enquanto eu me calei, envelheceram o quê? Os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então quer dizer, o salmista se sentiu mais fraco, porque o sentido é esse, né? Quando ele fala envelhecido, é que ele se sentiu mais fraco quando ele não fez a confissão. Quanto mais a pessoa, meus irmãos, quanto mais a pessoa se cala diante de um pecado, diante de algo que é errado, que ela precisa dizer, Deus, olha, eu rei nisso, peço o teu perdão, peço que o Senhor me ajude, que eu possa sair desse pecado, que eu possa sair dessa situação. Enquanto a pessoa se calar quanto ao pecado, irmãos, é a pior coisa a se fazer. A confissão vai te fortalecer, mas a não confissão, pelo que está aqui escrito, meus irmãos, mostra que nos enfraquece. E não é só os ossos que enfraquecem, não. Enfraquece toda a estrutura. Por que ele fala ossos? Porque os ossos têm a ver com a estrutura. Toda a nossa estrutura, irmãos, ela enfraquece espiritualmente falando, né? E também fisicamente, mas principalmente espiritualmente falando, ela enfraquece pela falta de confissão. Amém? Agora vamos lá ao segundo parágrafo, voltando aqui no estudo, vamos lá. Isso só mostra o quanto a falta de confissão atrapalha o desenvolvimento de que, irmãos? Da fé. Pois se até os ossos ficam fracos pela falta de confissão, o que dirá o que, irmãos? O que dirá a fé? Se até os ossos, ele pensa, eu estou mais fraco hoje. Hoje eu estou, até minha estrutura óssea está mais fraca, porque eu não fiz a confissão. O que dirá a fé, irmãos? Amém? Continuando aqui, né? Inclusive o próprio salmista diz que o seu humor, olha só, o seu humor se tornou em sequidão. Está no versículo 4 do Salmo 32, né? Vamos voltar lá no Salmo 32. Olha o versículo 4. Até o seu humor se secou, né? Vinha se secando. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de que, irmãos? De estio. Então a falta de confissão, irmão, não traz bênção nenhuma. Ao contrário, até o meu humor, que ele era alguém para cima, Davi era alguém alegre, era alguém determinado. Sabe que o Davi era alguém, meu irmão, cheio de fé, cheio de determinação, amém? Mas aqui ele está dizendo aqui, ó, enquanto eu me calei, meus ossos enfraqueceram, minha estrutura, né? Enfraqueceu, e até o meu humor ficou seco, enfraqueceu. Eu era alguém para cima, eu era alguém alegre. E de fato, veja como é que uma pessoa cheia de fé, se não é uma pessoa alegre, se não é uma pessoa para cima. Mas quando a nossa fé, irmãos, ela vai decaindo, o nosso humor vai caindo junto. A pessoa percebe pela aparência da pessoa, aquela aparência mais caída, aquela aparência mais para baixo, aquela aparência mais negativa. A pessoa vai ficando meio seco, falando, está meio fechado, meio seco. Era tão animado, né? O que aconteceu? Às vezes é a falta de uma confissão, às vezes a falta de uma confissão a Deus. Entenda, mas foi um pecado há muito tempo, pastor, atrás. Mas se você não confessou ainda, esse pecado ainda existe, irmãos. Pecado não confessado é pecado ainda existente. O pecado só é apagado pelo sangue de Jesus quando se há uma verdadeira confissão. Amém? Voltando aqui ao terceiro parágrafo, vamos lá, no nosso estudo, né? Se até o humor vai se secando, o que dirá a fé de uma pessoa que não faz o que, irmãos? A confissão, né? Logo o salmista entendeu que deveria confessar o que, irmãos? Os seus pecados. Ele entendeu isso. Pera, não dá não para ficar calado, não. Eu tenho que confessar. Eu tenho que me acertar com Deus. Vamos ler o versículo 5. Vamos lá. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o que, irmãos? O meu pecado e a minha maldade, não o que, irmãos? Não encobri. Tem o que? Tem pecado? Tem maldade? Não encubra não, irmãos. Confessa para Jesus.
Ah, pastor, mas Deus sabe. Por que ele quer a sua confissão? Porque a confissão é quando a pessoa quer mudar, é quando a pessoa quer largar o pecado. Então há uma confissão. Sem confissão é porque a pessoa não está. Se a pessoa, quando ela quer realmente se acertar, ela diz, olha, eu errei nisso. Mas quando a pessoa não quer se acertar, irmão, ela prefere continuar escondendo. Mas ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Então, às vezes foi uma maldade, às vezes foi um pensamento errado, foi uma ideia errada no coração, uma maldade, não foi você falou mal de alguém, você foi lá, agiu errado com alguém, é uma maldade, foi um comportamento mau. Somos de Deus, irmão, mas também somos falhos. Então, às vezes o comportamento errado já chegou para Deus, Deus me perdoe, eu fiz isso com alguém, eu tratei alguém errado, eu fiz algo errado. Nós precisamos chegar diante de Deus e confessar, Deus, eu saí da palavra, eu não estive na obediência à tua palavra, eu me desviei da palavra do Senhor, eu tenho que confessar. Então ele diz, confessei-te meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor. É o que nós temos que fazer. Diga, eu vou confessar ao Senhor. Amém? As minhas o quê? Ele dizia, eu confessarei aos Senhor as minhas o quê? Transgressões. Quais são as suas transgressões? Tem que haver confissão. Amém, meus irmãos? E ele diz mais, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade de que, irmãos? Do meu pecado. Então, quando você confessa, Deus perdoa nossos pecados. Deus perdoa o pecado. Deus perdoa a transgressão. Amém? Mas, pastor, foi uma transgressão tão grave, foi algo tão sério. Eu digo que eu estou envergonhado, pastor. É para você ter vergonha mesmo. O pecado não é para a gente se orgulhar, não, irmãos. O pecado é o quê? É para a gente o quê? Se envergonhar mesmo. Amém, meus irmãos? Mas tem que confessar. E quando há confissão, ele está dizendo aqui, ó. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, se você não é para pecar, mas se pecou, meus irmãos, peça perdão. Se pecou, confessa para Deus hoje. O que você fez essa semana de errado? O que você fez de errado por esses dias? Por esses últimos dias, nós vamos daqui a pouco celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas o que de errado você fez? Talvez foi uma infidelidade. Dá tempo de corrigir. Tem coisas que dá para corrigir, irmãos. Dá tempo de corrigir. Foi infiel a Deus nos dias, seja fiel, peça perdão. Foi infiel a alguém, peça perdão àquele alguém. Amém? E se foi algo que você pegou de alguém, tem que restituir, ser fiel, amém, meu irmão? Consertar-se com Deus, e Deus vai honrar em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Não adianta esconder, você não vai crescer na fé no pecado, você não vai crescer espiritualmente no pecado, você não vai estar salvo, irmãos, no pecado. O pecado nos afasta de quem, irmãos? Nos afasta de Deus, amém, meus irmãos? Mas o salmista declarou o quê? Confessei, eu vi que não adiantava esconder. Ele reconhece, não adianta eu esconder, é melhor confessar. Então ele diz, eu confessei, decidi que eu ia confessar tudo para Deus, irmãos. E aquilo ali que ele fez, ele houve o perdão. Mas eu pergunto, é todo mundo que faz como salmista? Tem gente que está vendo, irmão, que está só caindo na fé. Tem gente que está vendo que está só se secando. Tem gente que está vendo, irmão, que a sua fé está esmorecendo, que aquele crente fervoroso já não está mais. Já não é mais aquele crente fervoroso, aquele crente de fé. Já não está sendo mais. Tem gente que está percebendo isso, mas não está o quê? Mas não está se acertando com Deus. Não está. Ele não. Ele procurou se acertar. E infelizmente, meus irmãos, esses que não querem se acertar, vão continuar, irmão, secando. Vai continuar caindo, né? Mas vamos lá, até morrer, né? Até morrer, porque a fé, ela pode morrer, irmãos. Já conheci pessoas que a fé estava morta. Você conversava com aquela pessoa, você via que ele tinha uma fala, irmão, até de um ateu mesmo. De alguém que um dia pregou a palavra e perdeu totalmente sua fé. Por quê, pastor? Porque ele não cuidou dela. Ele não confessou os pecados, não se acertou com Deus, foi se fechando, né? Mas vamos lá, voltando aqui no quarto parágrafo, gente. No quarto parágrafo diz assim, mas nem todos usam essa ferramenta como deveria. Ele usou a ferramenta da confissão, né? A confissão é uma ferramenta, irmão, que tem que ser usada diariamente, amém? Continua, né, meus irmãos? A exemplo de Ananias e Safira, que não confessaram o seu erro quando tiveram o que, irmãos? A oportunidade. Então, nem todo mundo, às vezes, Deus dá a oportunidade, mas nem todo mundo aproveita, irmão, para confessar, para reconhecer. Vamos para o livro de Atos, por favor.
Atos capítulo 5, vamos estudar aqui sobre esse casal, amém? Que poderia ter confessado a Deus seu pecado, mas não confessou, amém? Preferiu esconder, preferiu continuar levando, né, irmãos, uma vida errada aos olhos de Deus, e aí pagaram um preço. O preço foi a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a morte, meus irmãos, física algumas vezes, outra morte espiritual, às vezes é uma área da vida da pessoa que vai decaindo, né? Uma área da vida da pessoa, que o inimigo vai matando, porque tem legalidade. E no capítulo 5, versículo 1 diz: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Vocês fizerem acordo, né? E levando uma parte, a depositou aos pés de quem? Dos apóstolos, amém? Entenderam um propósito na igreja. A igreja, meus irmãos, estava em expansão, o meu trabalho estava chegando em muitos lugares, e foi feito um pedido ali de oferta. E teve até um outro, né, meus irmãos, também, que fez direitinho. A pessoa estava fazendo direitinho, todo mundo estava fazendo direitinho. Só teve um que, quando vendeu a propriedade, eu não sei se quando vendeu ele cresceu o olho. Poxa, esse valor todinho, quanto vai ser o dízimo disso aí? Quanto vai ser, poxa, dá esse valor todo, né? E aí ele fez um acordo com a mulher dele. Olha, o voto era entregar tudo, mas nós vamos entregar só uma parte. Quer dizer, poxa, mas se o voto era entregar todo, ele não tinha esse direito, irmãos. Entenda, quando você faz um voto com Deus, aquele valor que Deus te dá já não é mais seu, é de quem? É de Deus, amém? Não, mas porque eu vou administrar. Não, só quem podia administrar os apóstolos do Senhor. Eles que tinham a direção de Deus para administrar aquela doação, amém? A doação chega na igreja, vai pagar a energia, vai pagar a água da igreja, vai pagar o aluguel, amém, meus irmãos? No nome de Jesus, eu já vi gente fazer assim: pastor, posso pegar meu dízimo para fazer uma caridade? Né? Não, irmão, você não pode. O dízimo é para mantimento da casa do Senhor. Agora, o pastor que está liderando ali, se alguém está pensando numa necessidade, ele pode ajudar alguém que precisa, amém, meus irmãos? Por quê? Porque primeiro se traz ao altar, se traz até aqueles que estão ali administrando, e o pastor abençoando, amém, depois ele pode ajudar alguém. Quantas pessoas já ajudamos aqui na casa de Deus, amém? Alguém precisando, a gente levanta aqui na hora, vamos levantar a gente uma oferta aqui agora, para ajudar alguém. Já fizemos isso, e não há necessidade, não há por que não fazer, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porém, meus irmãos, eles simplesmente decidiram fazer errado e continuaram levando o erro para frente, em vez de confessar. Disse então Pedro, lá vem o Ananias, né, com a sua oferta, ou o seu dízimo, né, seu voto infiel. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade. Aqui, veja que tem aqui uma interrogação, amém? Que mostra que Pedro fez a Ananias uma pergunta. Ele fez uma pergunta para ele: ô Ananias, por que você deixou isso acontecer? Por que você deixou Satanás encher seu coração, rapaz? Né? Como ele colocou aqui, vamos ler de novo aqui essa parte. Retendo, né, parte do preço da herdade. Por que você, né, fez isso? Aí aqui tem uma pergunta para ele, não é verdade, irmãos? Havia uma pergunta. E aonde tem uma pergunta, se espera o quê? Qual era para ser a resposta de Ananias? Ou seja, eu pequei, realmente eu fiz errado. Ali era a oportunidade. Ali era o quê? A oportunidade. Quando tem pergunta, tem uma resposta. Se ele responde: Senhor, realmente eu errei, Senhor, realmente me perdoe, porque ali Deus estava mostrando tudo. Ali Deus mostrou para ele tudo. Olha, você fez errado. Demonstrou ao profeta que ele tinha feito a doação de maneira errada. Qual era o dele? Senhor, me perdoe, eu agi errado. Ore por mim. Pastor, ore por mim. Eu agi errado, peço ajuda em oração, amém? E vou me acertar nisso aí com Deus, em nome de Jesus. Mas ele não toma a decisão certa. Ele provavelmente continuou fazendo assim: eu não. Né? Ele deve ter olhado para o apóstolo Pedro e disse: não, acho que está me confundindo. Não, aqui está tudo certinho. Amém? Aí o profeta, o pastor disse assim para ele: guardando não ficava para ti? Outra pergunta. Amém? Guardando não ficava para ti? E vendido não estava em teu poder? Outra pergunta. Tudo isso aqui era oportunidade. Olha, uma pergunta, duas, três. Outra pergunta. Por que formaste esse desígnio em teu? 4 chances, irmãos.
4 chances teve Ananias. Porque ele estava dizendo tudo o que aconteceu. O apóstolo do Senhor, o apóstolo Pedro, estava dizendo para ele assim, ó, o Pedro estava dizendo tudo o que aconteceu com ele. Você não podia ter ficado? Você não podia ter feito certo? Mas provavelmente ele estava insistindo ainda no erro, irmão. Dizendo, não, acho que está se confundindo, depois eu converso com o Senhor. Né? Não, Deus estava revelando, irmãos. E ele termina dizendo, não mentiste aos homens, mas a quem? Mas a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender, meus irmãos, que o problema do pecado é que a gente não peca, não é só contra alguém, não. Quando a gente vai para o pecado, você está pecando contra quem? Contra Deus. Quando a pessoa vai para o pecado, está pecando ao Espírito Santo. Ela começa a pecar contra Deus. Aliás, todo pecado é contra Deus, irmãos. Todo pecado, ele é contra Deus. Ainda que você peque, mas eu pequei com meu irmão. O que tem a ver com Deus? Tem a ver, porque Deus, meus irmãos, está no céu. Ele vê tudo. E mesmo nós sabemos que Deus vê tudo, e a gente vai lá e faz algo errado, poxa, você está pecando aos olhos de Deus. Entenda, a gente pode não pecar diante dos olhos das pessoas, mas tem alguém que pode se esconder dos olhos de Deus? Alguém pode, irmão, se esconder? Sim ou não? Não. Se ninguém pode se esconder dos olhos de Deus, quando você comete um pecado, ainda que ninguém esteja vendo, você pecou contra Deus, porque ninguém viu, mas Deus viu. E isso é que é o problema do pecado, irmão. Que todo pecado é contra Deus. Você sabe que Deus está vendo, e mesmo assim você vai lá e mente. Mesmo assim você vai lá e rouba. Mesmo assim você vai lá e engana. Mesmo assim você vai lá e se prostitui. Vai lá e faz algo errado. Vai lá e adultera. Vai lá e... Peraí, mas Deus está vendo, meu irmão. Todo pecado, de certa forma, é contra Deus. Amém? Então ele disse, e Ananias, né? Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu. O que aconteceu com Ananias, irmãos? O que aconteceu com Ananias? Caiu. Mas se ele tivesse confessado, ele poderia ter tido mais uma oportunidade. Mas ele não confessou. Então, ele caiu. E o que acontece com a fé de quem peca, quem vive no pecado e não confessa? Cai. Cai na fé. Cai a fé, cai o ânimo, cai a vontade de orar, cai a vontade de, a vontade de ler a Bíblia, cai a vontade de buscar a Deus. Cai tudo, irmão, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte mesmo. O pecado mata. Ele mata aquele homem de Deus que estava dentro de você, mata a mulher de Deus que há em você. O pecado mata, irmão, a santidade, mata a nossa fé. O pecado só destrói, irmãos. Como a Bíblia já diz, né? O salário do pecado é a morte, amém, irmãos? Então, já estava dizendo aqui, caiu. E ele caiu, irmãos, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto, o que, irmãos? Ouviram. Amém? Todo mundo ouviu, poxa, esse pecado aí, nossa, né? Em nome de Jesus, que como é ruim, não vale a pena o pecado. Amém? Voltando aqui para o nosso estudo, meus irmãos, agora voltando aqui, ó. Se tivessem o que, irmãos? Confessado, voltando aqui para o 5º parágrafo, né? Se tivessem confessado, certamente não teria o que, irmãos? Morrido. Por que eu botei se tivesse? Porque também depois veio a mulher de Ananias, né? Chegou depois. E aí, vendeu portanto? Amém? Eu pulei essa parte, né? Eu não cheguei nessa parte. Amém, meus irmãos? Mas se você ler, você vai ver que o Pedro também dá a ela mais uma oportunidade, irmãos. Quando ela chega, vendesse mesmo, portanto? Ela, não, vendi. Amém, irmãos? Mas aí, mentiu de novo e também caiu. Enfim, voltando para o estudo, né, meus irmãos? Se tivessem confessado, certamente não teria o quê? Morrido. Pois a Bíblia é bem clara, que quem confessa, e o quê? E deixa, que não é confessar, Deus, eu peço perdão, amanhã de novo. Amanhã de novo. Não, é confessar e deixar. Tem que abandonar. Porque a Bíblia é clara sobre isso, né, pessoal? Vamos lá. Pois a Bíblia é bem clara, que quem confessa e deixa, alcançará o quê, irmãos? Misericórdia. Está lá em Provérbios, vamos lá, Provérbios 28, versículo de número 13. Amém? Provérbios 28, 13. Vamos ler? Aqui, ó, a Bíblia deixa claro isso aqui, ó. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos ver se é isso mesmo na Bíblia? Olha o versículo 13, que diz, ó. O que encobre as suas, o quê? Transgressões, nunca, ó a palavra aí, ó. Nunca o que, irmão? Prosperará. Prosperará é diminuir ou é algo que aumenta? Quando ele está falando de prosperar, ele está falando de aumentar ou de diminuir?
aumentar, não é isso, irmãos? Não é verdade? Então, quem não confessa nunca vai aumentar a sua fé. Nunca vai ter uma fé grande, uma fé que funciona, uma fé que produz, uma fé que tem bons resultados, né? Então pode pegar isso aqui como lição, né? O que cobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca vai ter uma fé poderosa, uma fé abençoada, uma fé que tem resultado. Como também não vai conquistar o que gostaria. Amém? Vai buscar, mas não vai alcançar, irmão. Tem que confessar primeiro. Tem coisas que primeiro você tem que confessar. Acho que já falei aqui desse exemplo. Nossa Senhora foi entregar um voto na igreja. E quando eu fui orar para Deus abençoar ela naquele propósito, naquela entrega daquele voto, Deus tocou meu coração para perguntar para ela se ela tinha mágoa de alguém. Ela disse que tinha mágoa da mãe dela no pecado. Ela tinha mágoa da mãe. Eu falei, vai lá se reconcilie com ela. Amém? Ah, pastor, mas por que foi essa mágoa? Não, pastor, que eu sempre guardei essa mágoa com ela, né? Porque ela nunca me deu. Sempre os namorados chegavam em casa, expulsavam, falava coisa. Aí, né, passou, não cheguei casado. E eu culpo muito, trago essa culpa como a minha mãe. Como se ela fosse a culpada, né? E tudo mais. Eu falei, mas se a sua mãe errou, ela pode ter errado querendo o seu bem. Amém? Mas independentemente, não se guarda mágoa de mãe e pai, não. Perdoe, amém? Em nome de quem? Em nome de Jesus. É bom hoje em dia dos pais, para fazer isso. Talvez você tenha algum pai, talvez você teve um pai que talvez lhe magoou. Você teve um pai talvez que lhe feriu. Talvez você não teve um pai que gostaria, amém? Mas perdoe. Em nome de Jesus, desejo feliz dia dos pais para ele, abençoe ele. Lembre-se, a Bíblia fala, honra pai e mãe e se prolongará teus dias de vida onde? Na terra. Amém, meus irmãos? Bom seria que você tivesse tido um pai mais presente, talvez um pai, né? Amém, mais ali firme com você, mas em nome de Jesus, perdoe, porque pode ter certeza, meus irmãos, que o perdão traz bênção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí ela confessou isso, foi lá, se acertou com a mãe dela, depois voltou, entregou a fé. Chega, foi mais leve a oração, irmão. Chega, ficou mais leve. Pô, pastor, agora estou mais leve, em nome de Jesus. Sabe por que você está mais leve? Porque agora a senhora está abençoada. Então, agora a senhora pode ser abençoada, porque confessou, abriu o coração. Amém, meu? Não confessou só para mim, não. Confessou com a mãe, eu estava com a mágoa da senhora por muitos anos, por isso, mas eu quero pedir perdão à senhora por essa mágoa, porque a gente nunca pode guardar mágoa de pai, nem de mãe. Temos que sempre perdoar. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mas voltando aqui, meus irmãos, ainda, né? No Provérbios 28, 13, diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Então, confessou, deixou, alcança a misericórdia de Deus. Ananias não teria morrido. Ananias, entenda, ele não morreu por causa do pecado da oferta infiel ou do dízimo infiel, né? Ananias morreu porque ele não confessou. Não foi por causa do voto infiel, não. A gente costuma dizer, não, foi infiel, morreu. Não, não foi isso, não. O que fez Ananias morrer não foi o voto infiel, não foi o dízimo infiel, não foi a oferta infiel. O que fez ele morrer, meus irmãos, foi a falta de confissão. E na hora que o profeta estava revelando tudo que ele fez de errado, ele disse, Senhor, eu errei mesmo. Eu deixei o inimigo me enganar. Era para ele dizer, eu deixei mesmo o inimigo me enganar, Senhor. Eu caí no engano do inimigo. Mas me ajude. Amém, meus irmãos, me ajude na oração. Eu quero fazer o certo agora. Ele teria alcançado o quê? Misericórdia. Amém, irmãos? Porque está escrito, irmão. Ou a palavra de Deus mente? Não, irmãos. Está aqui, o que cobre suas transgressões nunca prospera. Mas o que a confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Se a pessoa confessa e deixa aquele pecado, vai ter misericórdia para essa pessoa, irmão. É Deus que está falando. Aliás, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer mais é que o pecador se arrependa e seja o quê? Salvo. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mas vamos voltar para o estudo. Vamos lá. No 6º parágrafo, gente. Então, nunca podemos esquecermos do poder de que, gente? O poder da confissão. Pois ao confessar, logo seremos o que, irmãos? Curados e o que? E perdoados. Amém, meus irmãos? Tiago 5,16 fala que a cura para quem confessa. Olha que bonito, pessoal. Ô, pastor, eu quero ser curado. Talvez tenha algo que você vai precisar confessar. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 16. Amém? Talvez tenha algo a confessar, né? Olha lá. Tiago 5,16 diz: confessai o que, gente? As vossas culpas, uns ao quê? Aos outros. Porque às vezes você errou com alguém. E quando você erra com alguém, irmão, também tem que confessar para aquele alguém. Poxa, fulano, eu errei com você.
Amém? E ele fala mais o quê? Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para quê? Sareis. Você quer ser sarado? Confesse. Faz a confissão. E aí ele termina dizendo aqui, ó. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que é isso aqui? Às vezes conversar com alguém também ajuda. Às vezes você está com algo a confessar e não está conseguindo. Confessa com alguém que é de Deus, alguém que você sabe que é de Deus, não é qualquer um não. Alguém realmente de Deus, fala, ô pastor, eu errei nisso, eu queria ajuda do Senhor, para eu não cair mais nesse pecado, para eu não cair mais nesse erro aqui. Eu lembro de um caso de uma senhora numa igreja, que eu passei na graça mesmo, amém, irmãos? Acho que lá de Recife, amém? Isso há bons anos atrás, e ela disse assim, pastor, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Olha, eu tenho que confessar. Quando o senhor passa o envelope da oferta, o culto é uma maravilha. Mas quando o senhor fala da oferta, também da oferta do aluguel, dá uma raiva sem mim, sabe, pastor? Poxa, irmão, mas a oferta do aluguel é para a gente pagar o compromisso da igreja. Na verdade, é uma oferta que todos devem participar. E ela disse, pastor, eu não fico de fora de nenhum. Eu nunca fico de fora, porque eu sei da necessidade da obra. Amém? Mas quando o senhor está falando da oferta do aluguel, ô pastor, me dá aquela raiva. E eu sei que isso não é de Deus. E eu quero que o senhor me ajude em oração. Olha que bacana. E ela nunca ficou de fora. Com raiva ou sem raiva, ela sempre participava. Amém? Mas, pastor, mas eu não quero participar com raiva, não. Eu quero participar com o coração bom. Com o coração aberto, não é verdade, meus irmãos? Que é o bom, né? Que é o bom. Mas ela sempre pedia ajuda em oração. E a gente foi ajudando ela. Eu fiquei nessa igreja 4 anos, irmãos. E nesses 4 anos foi uma luta, mas ela foi vencendo. Amém? Eu não sei se aquilo ali que vinha nela era uma coisa do inimigo, por causa da situação, né? Que ela tinha deixado de trabalhar para cuidar da mãe dela, tudo mais. Então ela não estava ganhando muito, não. E quando falar da oferta, então fazia ela pensar o quê? Tu não vai ter condição. Como é que tu vai fazer esse voto aí que o pastor te deu aí, o envelope aí? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então quer dizer, vinha aquela raiva no coração dela, mas ela confessou. Aquela confissão dela, irmão, foi que trouxe libertação para ela. Amém? Comecei a ajudar ela. Sempre que vinha raiva, a gente orava. E hoje, irmão, como é que foi hoje? Quando eu passei, hoje eu não senti não, pastor. Amém, glória a Deus. E nós passava um tempo, e aí, hoje veio, pastor, vamos morar aqui, em nome de Jesus. Depois saiu, glória a Deus. Essa mulher era muito abençoada, era mantenedora do aluguel da igreja, dizimista, era ofertante. E uma mulher era patrocinadora do programa Show da Fé. Eu não ganhava muito não, irmãos. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus foi abrindo porta para ela. Ela foi vendo Deus abençoar, e ela foi vendo, irmão, que quanto mais ela ajudava a obra de Deus, mais Deus abria a porta para quem? Para ela. Mas Deus abria a porta. E de fato, Deus abre porta para quem? Para quem ajuda, para quem semeia. Semeie com fé, semeie com alegria. E a porta Deus vai abrir. Diga amém, meus irmãos. Semeie. Amém, meus irmãos? Não tenha medo, não. E se está vindo aquela raiva, isso não é de Deus, não. Mas está vindo uma raiva quando a sua oferta, é dízimo, dá o coração fecha. Cuidado, confessa para Deus isso. Diga, Deus, meu coração se fechando, Deus. Quando fala do dízimo, meu coração fecha. Quer dizer, isso é avareza. Avareza é pecado, pessoal. Avareza é o quê? É pecado, irmãos. Então você tem que orar. Deus, que essa avareza suma do meu coração. Porque com o avarento não vai entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? O avarento não vai. Amém? Então confessa para Deus, irmãos, em nome de Jesus, ok? E você vai ser sarado. Amém? Essa mulher foi sarada, irmãos. Era no coração. Era avareza no coração. Foi sarada. Diga amém. Você também vai ser sarado, se houver confissão. Amém, meus irmãos? Voltando aqui, para o estudo, 7º parágrafo, meus irmãos. Logo se faz necessária a confissão, pois o pecado afasta-nos de quem? Nos afasta de quem? De Deus. Isaías já fala aí, Isaías 59, né? Isaías 59, versículo 2, já diz que as nossas iniquidades fazem divisão ou separação. Você quer estar junto a Deus ou você quer estar separado de Deus? Quem quer estar junto com Deus? Diga eu. Então, meus irmãos, confessa os pecados e abandona a iniquidade. Versículo 2. Mas as vossas o quê? Iniquidades fazem o quê? Divisão. Divisão é o quê? Separação. Tu fica para lá e eu fico para cá. Né? Mas ele diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado só atrapalha, irmão. O
Pecado só atrapalha. Vamos santificar hoje, vamos confessar os pecados. Vamos chegar para Deus, eu estou andando na mentira, eu estou andando com maus olhos, só vivo pensando mal dos outros. Deus, estou cheio de mágoa, estou cheio de ódio no coração. Oh Deus, eu estou assim. Vamos confessar, meu irmão, em nome de Jesus. Porque se confessar, meu irmão, vai alcançar a misericórdia. Quem quer alcançar a misericórdia de Deus aqui? Diga eu. Então confessa os pecados, acerta-se com Deus e a misericórdia você vai alcançar. Amém? Vamos para o 8º parágrafo. 8º. Vamos lá. Outra passagem que nos ensina o poder da confissão para o perdão é a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, amém? Fala também do poder, né? O poder da confissão, pessoal. A gente viu o poder da confissão em Provérbios, vimos o poder da confissão em Tiago 5,16, porque nos sara, né? Amém? E agora vamos ver o poder da confissão, amém? Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9, amém, meus irmãos? João, capítulo 1, primeira epístola, amém? Cuidado para não confundir com os evangelhos, né? A primeira epístola é lá perto do Apocalipse, pessoal, é lá perto, vamos lá? Capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda o que, irmão? Injustiça. Ele é fiel. Então, olha que poder tremendo na confissão, irmãos. Que poder tremendo tem a confissão. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando? Quando há confissão. Tem algo a confessar hoje? Tem algo, irmão? Mas é algo que eu peguei lá atrás. Faz uns 10 anos isso. Confessa, irmão. Porque pecado não confessado é pecado não perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Se você quer perdão de Deus, só tem uma coisa a fazer: confissão. Tem que confessar. Tem que chegar para Deus: Deus, eu errei. E se foi com alguém, talvez vai ter que chegar para aquela pessoa. Ah, pastor, se a pessoa não perdoar, mas pelo menos você confessou, você foi lá e falou com a pessoa. Amém, meus irmãos? Aí é ela e Deus, né? Você tem que fazer a sua parte. Amém, meus irmãos? E ele diz assim, ó: então, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, olha aí, de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Vamos para o parágrafo agora, o último parágrafo. Vamos lá? Então não é para pecar, amém, irmãos? Não é para pecar. Mas se pecou, a melhor coisa a fazer é o que, irmãos? É confessar o pecado. Amém, meus irmãos? Bem como abandoná-lo de vez. E certamente sua fé se manterá o que, irmãos? Acesa até a volta de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não lembro agora de nenhum pecado. Mas olha o que o apóstolo João, em sua epístola, ele diz no versículo, aqui é o versículo 9, né? Amém? Aliás, ele leu o 9, no versículo 10, né? O 9 ele fala da confissão, mas olha o que ele diz no versículo 10, amém? Quem achou, diga amém. Olha o que ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo o quê? Mentiroso. Está vendo? Se disser, eu não tenho pecado, eu nem lembro, eu nem sei qual foi a última vez que eu pequei. Então não pense que você não tem pecado. Jesus diz que quem não tem pecado, atire. Alguém atirou? Alguém atirou? Não, né? Então acho que todo mundo tem algo para pedir o que a Deus? Perdão. Não é verdade, irmãos? É a melhor coisa a fazer. Então ele disse: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em quem? Em nós. Uma pessoa que se acha, meus irmãos, sem pecado algum, é porque nem a palavra de Deus está dentro dela. Porque quando você lê a Bíblia, você diz: eita, rapaz, eu errei aqui, ó. Eu errei, eu não sabia, não conhecia. É fácil, irmão. A pessoa conheceu a palavra, ela vai se enxergar. A palavra, ela é um espelho. A palavra é um espelho. Você sabia que os pecadores lá fora, muitas das vezes, sabe por que não querem vir para a igreja? É que ele não gosta de igreja, não gosta de louvor. Sabe por que os pecadores lá fora, muitas vezes, não querem vir para a igreja? Porque eles sabem que vão ouvir a verdade sobre os seus pecados. Eles sabem disso. A maioria das pessoas é assim. E uma coisa que eu observo no meu campo de evangelismo, amém? Que quando eu fazer evangelismo, por exemplo, vamos fazer um culto ali, aqui ao ar livre, amém? Basta aquele pé de árvore ali, ó, vamos fazer um culto, ou numa praça.
eu sempre percebia que tinha mais facilidade de trazer o povo para ali. Mas quando eu levo o culto é na igreja, a luta é dobrada. Quando é para levar alguém para a igreja, a luta é dobrada. Sabe por quê? Porque o povo entende, poxa, eu vou para a igreja, eu vou ver a verdade. Eu vou saber dos meus pecados. Porque, irmão, onde há a palavra de Deus, ali ela sempre vai nos revelar os nossos pecados. Ela é como um espelho que reflete e diz, olha, tu está errando aqui, aqui, aqui e aqui. Te acerta. Enquanto é o quê? Enquanto é tempo. Enquanto dá. Te acerta. É impossível você vir à casa de Deus e ouvir a palavra e não enxergar o seu pecado. E é por isso que há uma luta, irmãos, para as pessoas virem à igreja. Porque as pessoas, meus irmãos, não querem enxergar a sua verdadeira face. Mas se você está aqui, se nós estamos aqui, amém, meus irmãos, é porque estamos dispostos a confessar, a abandonar o pecado, pois a verdade estamos ouvindo. A verdade estamos ouvindo. Agora, se Deus te mostrar a verdade e você diz, não, agora não, depois eu me acerto com Deus, olha, não faz isso. Você está se arriscando a perder sua salvação, perder sua própria fé, perder tudo. Amém, meus irmãos? O que confessa e deixa, alcançará o quê? Chega a hora de alcançarmos a misericórdia de Deus. Pastor, eu quero alcançar a misericórdia de Deus. Então, onde você está? Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Isso, curve agora a sua cabeça. Feche os seus olhos. E nesse momento, meus irmãos, peça a Deus agora o perdão dos seus pecados. Peça a Deus agora, Pai, perdoa meus pecados. Obreiro, prepara a ceia do Senhor. E peça para Ele, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas. Porque eu não sou perfeito, meu Deus, longe disso. Estamos todos longe, meu Deus, disso, de perfeição. Aqui não há, meu Deus, um perfeito sequer, Jesus. Aqui há pessoas arrependidas, pessoas que querem a tua ajuda, meu Pai, para se acertar com o Senhor. Então, fale com Deus onde você está. Fale com Deus, confessa os pecados agora. Eu vou dar aqui um minutinho, pessoal, para você fazer a sua confissão a Deus. Eu vou dar aqui um minutinho, é agora o seu momento. É a hora de você dizer, Deus, me perdoa, eu quero alcançar hoje a tua misericórdia. Fale com Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, vai orando, isso, vai falando com Deus, em nome de Jesus. Vai orando a Deus agora, vai confessando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai confessando. Aleluia, 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 aleluia. Vai confessando. Quando você está confessando, a misericórdia está vindo. Em nome de Jesus. Você vai confessando e a misericórdia vem. Aleluias, aleluias. A misericórdia, irmão, vem. Receba a misericórdia de Deus. Receba a misericórdia de Deus. Aleluia, 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 aleluias. Oh, Pai amado, Pai querido, perdoa, meu Deus, agora todos os nossos pecados, que sejamos agora lavados, remidos, perdoados, Senhor, por não querer participar da ceia dignamente. Irmão, só participe dignamente quem não confessa. Aquele que confessa, irmão, ele é digno da ceia do Senhor. Não é digno aquele que não confessa, irmãos. Sabia que o problema não é o pecado, irmão. O problema é a não confissão. O problema maior é a não confissão. Confessa para Deus agora. Isso, seja perdoado pelo Senhor. Seja perdoado por Jesus agora. Ele te perdoa. Ele diz, meu filho, eu não te condeno, vai e não peques mais. É Ele que está dizendo para mim e para vocês agora. Ele está dizendo para cada um de nós, aonde superabundou o pecado, ou melhor, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Seja lavado pela abundante graça de Deus agora, abundante misericórdia de Deus. Isso, em nome de Jesus, seja perdoado agora. Ele está pagando. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar, em um mar do esquecimento, de maneira, meus irmãos, que nem Deus se lembrará mais daquele pecado. Aleluia. Seja agora lavado, seja agora perdoado. Sinta o perdão de Deus agora aí. Enquanto você está confessando aí, ó Deus, olha onde eu pequei, onde eu errei, eu decido agora não mais praticar esse erro e fazer a coisa certa diante do Senhor. Então seja perdoado, seja lavado, remido,
em o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Pai amado, Pai querido, e a ceia é para esses que decidem, meu Pai, andar em retidão, em santidade e, acima de tudo, em confissão, em nome de Jesus. E todos que creem, diga amém. Diga graças a Deus, amém? Glória a Deus. Pastor, e para quem é a Santa Ceia? É para esses, irmãos. É para aquele que confessou Jesus como Salvador, amém? Tem gente que ainda não confessou Jesus, irmão, como Salvador. Precisa, né? Precisa da confissão também, para salvação, seja para perdão, mas também a confissão a Cristo. Tem gente que ainda não fez sua confissão a Cristo, também é pecado. Mas não confessar a Cristo é pecado, irmão, porque Ele morreu para nos salvar e você ainda não o confessou para aceitar Ele como Salvador, está pecando, irmãos. Todos que rejeitam a Cristo já estão vivendo no pecado, né? Precisa confessar, dizer: Deus, eu te aceito, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, amém? Inclusive domingo que vem, irmãos, vamos fazer batismo aqui das águas, amém? Se você já confessou a Cristo, chegou a hora de você pegar a apostila com a gente do estudo de batismo e ser batizado em nome de Jesus, amém? Você vai ter a oportunidade, tá bom? O domingo que vem já haverá batismo nas águas. Se alguém não é batizado ainda, já confessou Jesus, procura a gente aqui, que a gente vai te dar o estudo do batismo, tá bom, meus irmãos? Porque a pessoa, pastor, eu confessei Jesus no meu lugar, mas não batizei. Então essa confissão, meus irmãos, ainda está incompleta. A confissão completa, ela é aquela que a pessoa confessa Jesus, mas ela também se batiza. O batismo é como um casamento. Você vai casar com Deus através do batismo. Amém, meus irmãos? É o selo, né, da sua confissão real e verdadeira, tá bom? Então, os irmãos vão passar agora a ceia do Senhor. Todos que confessaram Jesus, entregaram a vida para Jesus, devem participar da ceia do Senhor, tá bom? Pode passar agora, meus irmãos, o corpo, e logo depois pode passar o sangue de Cristo, amém? Isso, vamos lhe servindo agora e vamos louvando a Deus com o nosso missionário aqui em nome de Jesus e adorando ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, amém? Vamos louvando a Ele com alegria, adorando. Quando você receber os dois alimentos, né? Os dois alimentos, o pão e o suco de uva, você fica de pé, tá bom? E vamos louvando e adorando a Deus em nome de Jesus, aleluia. Que mais? Em nome de Jesus. Cristo Já nos preparou um manjar que nos e agora nos convida, está nos convidando, ó. É para uma vida nova. Isso, a ceia com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus, de graça Deus te dá. vem faminto. Tua alma saciar. Ele te convida, nos convida agora. Vem cear, O mestre chama, vem. cear. Aceite o convite de Jesus. Mesmo hoje De tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. poucos pães multiplicou. Diga, água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Vem Jesus. faminto Ele está a convidando. Jesus. Vem cear. Eis Discípulos a voltar. seus peixes, Sem os peixes apanhar. mas Jesus os manda. Mas Jesus os manda Da outra vez partir. Ao tornar a praia então, ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão. fogo, peixe, pão. É Jesus. Jesus, Ele nos Deus convida. convida, ceia, Então agora, adore ao Senhor e diga: vem. vem cear. O mestre chama, vem cear. Ele te chama. Mesmo hoje tu te podes. Saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água e vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem. Vem cear. Oh, aleluias. Agora você vai levantar para os céus agora o pão. Ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Agora é um momento muito sublime, irmãos. É um momento especial. Porque no corpo de Cristo, irmãos, Ele disse: o meu corpo é a verdadeira, né, comida, né?
Aqui está a verdadeira proteína espiritual. Aleluia. As proteínas espirituais, mas nós precisamos. Gente que não está tomando as vitaminas, né, necessárias para o corpo, fica fraco. Nós ficamos fracos, irmãos, quando não há as proteínas de Jesus em nós. Mas ele disse: o meu corpo é a verdadeira comida. E quando você comer, a força de Jesus vai chegar até você agora, vai estar dentro de você. Aleluia. Então, quando comer, receba a força do Espírito Santo, receba a força de Jesus sobre cada um de nós. Aleluia. Como agora do corpo de Cristo, porque agora pela fé, não é mais um pãozinho de padaria, é o corpo de Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias, glórias e glórias. Louvado, magnificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele nos alimenta, meus irmãos. Jesus é o nosso alimento. Aleluia, aleluia. E Ele também tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que foi derramado por vós. Agora, meus irmãos, chegou o momento de receber uma remissão total. Quando você confessa os pecados, irmão, você recebe o perdão. Mas quando você toma do sangue de Jesus, você é remido. Aleluias. Você é remido. É como se nunca tivesse pecado. Aleluias. Porque o sangue de Cristo faz isso. Ele tem esse poder, irmãos, de nos purificar a tal ponto, é como se nunca tivesse pecado. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos torna mais alvo do que a neve. Aleluia, aleluia. Então, quando você beber agora, seja purificado, seja lavado pelo sangue do Cordeiro, e para a glória dele. Pai, agora não seja mais suco de uva, seja o teu sangue, meu Pai, para nos purificar e nos remir de todo o pecado. Beba agora do sangue de Cristo e adore a Ele. Beba do sangue de Cristo e adore ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Adore a Ele agora. Agora, adore a Ele, adore. Glorifique o nome dEle. Exalte o nome do Senhor. Exalte. Glorifique. Vai glorificando. Vai exaltando. Vai magnificando ao nome dEle. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. Vai adorando a Deus agora. Vai adorando. Seja cheio do Espírito Santo agora. Ele te enche agora. Seja cheio de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Isso. Agora você está alimentado, irmãos, com a verdadeira comida, saciado com a verdadeira bebida do sangue de Cristo. Aleluia. Agora seja cheio do Espírito Santo, porque agora você, irmão, está com acesso ao trono da graça de Deus. Aleluias, aleluias. Receba agora mais de Deus. Receba mais do Espírito Santo. Ele te enche agora. Ele te batiza agora. Ele te fortalece. Ele é Deus, Ele é Deus. Seja cheio de Deus agora. Seja tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso. Ele está cuidando de cada um aqui, meus irmãos. Ele está enchendo agora. Ele enche a tua vida agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Se entregue a Ele. Entrega a tua vida para Ele, teu coração a Ele.
Entrega tudo a Ele, irmãos, entrega tudo a Ele, aleluia, porque tudo Ele fez novo, é Ele que está fazendo tudo novo. A palavra do Senhor diz que faço novas todas as coisas. Então receba a presença de Deus agora, aleluia, aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado, batizado, seja cheio, fortalecido, avivado. Seja cheio de Deus agora, meus irmãos, seja cheio do Espírito Santo. Ele te enche agora. É o Espírito Santo que enche as nossas vidas agora. Isso, em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está te enchendo agora. Aleluia. Isso. Seja cheio de Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo agora. Os obreiros vão passar agora, orando sobre a igreja, impondo as mãos. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Aleluia, aleluia. Seja visitado pelo Senhor. Receba agora. Aleluia, aleluia. Isso, Espírito vem. Receba o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Receba o Espírito Santo agora. Aleluia, aleluia. Adora Ele e declare: eu quero viver algo a partir de hoje, novo. você vai viver algo novo. Ele te purificou. Viva algo novo a partir de agora. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Algo novo. Diga: faz meu coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer.